Como de costume, nós estamos iniciando esse momento, né, de celebração a Deus e gostaríamos, né, de saudar a todos os que estão nos assistindo com a graça e a paz, né, de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. Nós estamos transmitindo esse momento de celebração a Deus pelo canal do YouTube e gostaria até que você fizesse a inscrição e também divulgasse aí o canal, né, da Igreja, né, Presbiteriana da SEAB. E também muitos por meio do Facebook, né, Dorival Carvalho. Então a todos o nosso apreço, o nosso carinho e que Deus a todos abençoe, não somente durante esse momento de louvor e adoração ao Deus vivo, mas durante a semana e para sempre. E para iniciarmos bem, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, nosso Deus, né, nesse momento. Soberano Deus e querido Pai, nós estamos aqui para render graças ao Senhor pelo que Tu és, a Tua soberania, a Tua grandeza, extraordinária, né, misericórdia. E também render graças pelo que Tu tens feito em nosso favor. Louvamos o Teu nome pela dádiva da vida, porque o Senhor tem nos preservado, senão nós não estaríamos aqui ministrando, nem tampouco, ó Deus, ouvindo e acompanhando, mesmo pela instrumentalidade das redes sociais, esse momento, né, de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu lerei agora um texto, né, das Escrituras que se encontra no Salmo de número 124. Eu até gostaria, porque devido a toda essa situação, muitos estão nos lares, que você desligasse os outros aparelhos e com sua família pudesse estar acompanhando, inclusive com a leitura, né, da palavra, né, de Deus. O Salmo 124 mostra a nossa dependência do Senhor e o reconhecimento de que se Ele não tivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, nem que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E aqui no versículo 8 lemos: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador, né, do céu e da terra. Então, tendo esta convicção, né, no coração, louvemos e adoremos ao Senhor, né, com cânticos espirituais. E aí, galera, tudo bom? Vamos estar aqui dando início ao nosso louvor de adoração. Já começamos a adorar o Senhor, mas vamos continuar agora cantando ao Senhor louvores. E vamos cantar de todo o nosso coração, mesmo em nossas casas, em nossos lares. Vamos cantar em espírito e em verdade. Vamos lá?
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus da presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.
seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Um menino nasceu. De suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E leva-nos, Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. Mais uma vez, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Cantando santo, santo, santo é o Senhor. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade.
a Jerusalém, tua noiva vai entrar. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui passando também para lembrar que neste momento nós estamos passando de pandemia, todo mundo tem que ficar em casa e por esse motivo a igreja não está abrindo. Mas os irmãos que estão ansiosos aí para ofertar e dizimar a casa do Senhor, nós estamos disponibilizando os irmãos para estarem aqui no domingo de manhã e no domingo à noite também. Você pode trazer para cá. Ou você pode também estar depositando na conta da igreja, que vai estar logo aí embaixo aí. Ou se não, pelo WhatsApp, pelo meio das redes sociais, você pode estar informando algum diácono, alguém que a gente dá um jeito de ir até buscar, tomando as devidas precauções, tá bom? Então é isso, que os irmãos possam estar ainda com esse desejo de ofertar, que a gente possa ofertar e dizimar com muita alegria, porque está tudo parado, tudo fechado, né? Mas ainda nós temos contas a pagar, temos muita coisa ainda para pagar e graças a Deus, Deus tem suprido, mas nós pedimos que os irmãos possam também estar com essa graça da contribuição que vai ajudar bastante, tá bom? Até logo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel, o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu gostaria de, nesta oportunidade, de convidá-los a pensar, comigo sobre o seguinte tema. A página virou. O texto básico se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 36. Diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E de então em diante, o povo foi obrigado a viver numa verdadeira quarentena. O fato é, meus irmãos, que nós estamos numa situação semelhante, eu diria, numa situação única da história recente. E não é só no Brasil. Em realidade, grande parte da população mundial está confinada ou privada parcialmente do seu direito de locomoção devido à perigosa disseminação do coronavírus. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem orientação. Encontramos aqui no livro do profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 36, a história da invasão de Judá pelo rei Senaqueribe da Assíria. A narrativa histórica encontrada neste capítulo, bem como em Isaías, no capítulo 37 e também 38, é quase idêntica, palavra por palavra, há partes encontradas no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, onde podemos encontrar mais detalhes dessa turbulenta quarentena que os habitantes de Jerusalém foram obrigados a experimentar. Ocorreu que, após a queda espiritual do rei Salomão, a nação israelita se dividiu em dois reinos. O reino do norte ficava Samaria e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte foi invadido pelo rei da Síria no ano 722 a.C., devido a seus reis maus e, por conseguinte, em função da insensibilidade e da indiferença do povo de Israel para com o Senhor, os seus mandamentos. O reino do sul, por sua vez, embora também houvessem reis maus, alguns reis piedosos sobressaíram, o que manteve um pouco mais de tempo a bênção sustentadora de Iavé sobre este reino. E o rei Ezequias, por exemplo, foi um desses bons reis que fez a diferença em Judá. Quando o rei Ezequias chegou ao poder, em contraste com o rei Acás, que era o seu pai, por sinal um péssimo
exemplo de governo, ele imediatamente começou a promover uma reforma, e dentro desse propósito ele removeu os ídolos existentes ali no templo, principalmente em Jerusalém. Em suma, ele agiu totalmente diferente de seu pai, ou seja, ele confiava tanto no Senhor, que a Bíblia nos diz que nem antes nem depois de Ezequias houve um rei como ele em Judá, porque ele se apegou ao Senhor. Lemos no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Todavia, no 4º ano do seu reinado, a Assíria cercou a cidade de Samaria, conforme nós mencionamos aqui, ao norte, e os rumores daquela fatídica invasão chegaram a Jerusalém, e as notícias não eram muito boas, porque além da destruição promovida pelo rei ali em Samaria, ele também era conhecido pela sua malvadeza. Então, além de humilhar os seus soldados, ele estuprava as mulheres, as crianças de ambos os sexos, e também uma outra tática era, além de assassinar alguns soldados, ele enfiava aqueles soldados na estaca como se fosse carne no espeto. E aí fixava essas estacas em volta da cidade de Jerusalém, para causar mesmo horror, medo e em toda a população, no caso ali de Jerusalém, e assim causar medo em toda a região. Menos de 10 anos depois, a Assíria subiu também contra o Judá. Então, nesse ponto, algumas cidades fortificadas da região foram tomadas, e na sequência, Jerusalém, a capital, foi cercada no ano 701 da era cristã. E observando o calendário no hemisfério norte, é possível dizer que isso ocorreu provavelmente nessa época que nós estamos vivendo, entre os meses de março e abril. É o que está descrito aqui no capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então, de então em diante, os moradores de Jerusalém foram obrigados a viver numa verdadeira quarentena, tempo de confinamento, de incerteza, de dificuldade, de medo, de escassez de alimento e de água, provavelmente por um bom tempo, isto é, por semanas e meses. Parecia a todos que não havia mais jeito, até porque fora das muralhas da cidade se encontravam várias fontes de água, e também a prática da agricultura, do pastoreio, atividade de pesca, feira livre, eram atividades de subsistência, atividades essenciais para a população. Então, com a aproximação do exército assírio e o cerco, todos foram obrigados a
a se refugiar na cidade de Jerusalém. Então foi nesse contexto que o salmista, né, compôs o Salmo, né, de número, né, 46. Ele fez uma analogia, dizendo que assim como a cidade de Jerusalém naquele período foi um refúgio para os seus habitantes, na verdade a nossa verdadeira cidade fortificada é o Senhor. Por isso o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né, nas tribulações. Em suma, a cidade de Jerusalém estava cercada pela nação mais temida e poderosa, né, da terra. Ninguém podia trabalhar, estudar, cultuar, exercer plenamente o direito, né, de ir e vir. O acesso à água e aos alimentos, além de serem restritos, tinham os dias contados. Enfim, muitas privações. Mas a Bíblia nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda assim, precisamos, em primeiro lugar, ter consciência do momento. Foi o que fez aqui o rei Ezequias, quando se deu conta do cerco da cidade, bem como da afronta, né, do rei, né, Senaqueribe. Segundo as escrituras, ele se vestiu, né, de panos, né, de saco, se cobriu de humilhação e enviou mensageiros ao profeta Isaías, que era seu contemporâneo, lhe comunicando a gravidade da situação, a saber, a zombaria de Senaqueribe, o cerco e a fragilidade de Jerusalém diante de um inimigo, né, poderoso. Na sequência, ele humildemente, né, pediu ajuda. É o que está descrito aqui no capítulo 37, versículos 1 a 3. Diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quer dizer, a informação a respeito do cerco e das palavras do mensageiro, né, do rei, né, da Síria, emissário, né, do rei da Síria, falando muita bobagem. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano, né, de saco, ao profeta Isaías, né, filho, né, de Amós, aos quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Tamanha a angústia e o desespero, né, dos habitantes de Jerusalém. Então isso significa dizer que ele reconheceu que o momento era difícil, que a página virou. Ora, devemos reagir da mesma forma. Vivemos um tempo, né, de incerteza e de muitas dificuldades, não só em Itaperuna, no estado do Rio, não só aí no seu estado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, aderir ao negacionismo na contramão do mundo é um desserviço, uma vez que estamos vivendo o pior pesadelo, né, de nossa geração. Nada pior aconteceu no mundo, né, nos últimos 80 anos. Então são mais de 2 bilhões de pessoas em mais de 50 países tendo, né, que lidar com essa situação, né, de confinamento. Ainda assim, em segundo lugar, não podemos perder a fé em Deus. Não podemos perder a fé no Senhor. Não temos o domínio
é verdade, nem tampouco o controle da história. Mas o Deus, né, que nós servimos é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sim, Ele irá trazer a sua mão de poder na hora certa, para dar fim a essa ameaça, né, do novo Covid-19, que vem trazendo confinamento, angústia, desemprego e tristeza, né, para milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Até porque não podemos esquecer que diante do improvável que foi o cerco do poderoso exército assírio sobre Jerusalém, o Senhor, né, por sua extraordinária, né, misericórdia, operou maravilhas, livrando, né, Judá do sofrimento e da carnificina. É o que está descrito no capítulo, né, 37, no versículo 14, diz o texto que o rei Ezequias, diante do quadro, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, né, dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Então, diante dessa oração, o profeta Isaías, né, mandou consolar e dizer ao rei Ezequias, está escrito aqui nas Escrituras, capítulo 37 de Isaías, versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E aí ele elenca as bobagens ditas, né, por Senaqueribe, bem como, né, pelo seu emissário, a respeito do Senhor, do povo de Israel, enfim, demonstrando, né, muito desprezo, arrogância. Aí o Senhor responde: eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol, né, no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho, né, por onde, né, vieste. E aí, na sequência, ele sinaliza que o quadro, né, seria alterado. A despeito da cidade estar toda cercada pelo poderoso exército, a situação iria voltar à normalidade. Isso será por sinal: este ano comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano, o que daí proceder, no terceiro ano, semeai e colhei, vocês vão plantar e comer os seus frutos. Está aí no capítulo 37, a partir, né, do versículo de número 30. E no versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca, né, do rei, né, da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar por amor de mim, e por amor, né, do meu servo Davi.
Resultado: saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, ali da região, e se foi e voltou e ficou em Nínive, onde ele foi assassinado pelos próprios filhos. Não podemos, portanto, perder a fé em Deus, porque Ele irá trazer a sua mão de poder sobre a nossa nação, na hora certa, para dar fim a essa ameaça do novo coronavírus. Sendo assim, diante do quadro de instabilidade que todos nós estamos submetidos, devemos, em terceiro lugar, falar e mandar adiante, principalmente pela instrumentalidade das redes sociais, somente palavras que podem ajudar, consolar e encorajar uns aos outros. Eis o que dizem as Escrituras: anime-se uns aos outros. Por falar nisso, alguém disse que houve um leilão no inferno, e uma das ferramentas à venda mais disputadas era o desânimo, pois com essa ferramenta eu posso penetrar no coração das pessoas, esmagar suas emoções, mobilizar nas suas mentes e desmotivá-las completamente. Mas há um antídoto muito eficaz que podemos usar contra essa ferramenta. Podemos usar no contra-ataque a esta postura tão prejudicial ao indivíduo, à família, à igreja, à sociedade e ao reino de Deus, que é o desânimo. Mas qual é o antídoto que podemos usar contra o desânimo? Trata-se do encorajamento. Lemos em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, numa outra versão viva do Novo Testamento, diz assim: encoraje-se uns aos outros. Nesse sentido, o pastor Rick Warren é um dos pastor de uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos. Ele fez o seguinte alerta: encorajar é o papel do Espírito Santo delegado aos crentes. Muitos cristãos se tornam bebês espirituais pelo resto de suas vidas por falta de encorajadores, como foi Barnabé. A exortação não está na moda. Ninguém quer cuidar de ninguém. O lema da atualidade é: cuide de sua vida, e eu cuido da minha. Devemos então lutar contra essa tendência individualista, egoísta, que tem imperado em nosso meio. Para isso, devemos nos tornar encorajadores. Mais do que nunca neste momento, precisamos de injeção de ânimo. Então, o mais prudente é fazer um esforço para deixar a polarização, também prejudicial às famílias, à igreja e ao país, abandonar o desejo de vingança, o espírito amargo e vingativo. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, e promover tão somente a vida e a paz. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 6, verdadeira espiritualidade consiste em promover a reconciliação, em promover a vida, em promover a paz.
Fora disso, dessa realidade, é religiosidade, é farisaísmo. O capítulo 36 aqui do livro do profeta Isaías, conforme nós vimos, descreve a afronta de Rabsaque, que era o emissário, né, do rei Senaqueribe, né, da Síria, a sua afronta, a arrogância, megalomania contra o rei Ezequias e contra o Senhor. Ainda assim, o povo de Israel, segundo o texto, se portou com serenidade, com bom senso, com responsabilidade e muita sabedoria. É o que está descrito aqui no capítulo 36, versículo de número 21. Está escrito: eles, porém, se calaram diante da afronta e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Isso foi fundamental para que eles preservassem a unidade, a comunhão e fossem revigorados emocionalmente, espiritualmente, e o Senhor operasse de uma forma extraordinária, de tal maneira que eles receberam o livramento, né, da parte do Senhor. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos levar em conta esses princípios, porque o Senhor assim há de nos socorrer, nos ajudar, de tal maneira que possamos também experimentar como o povo de Israel naquele ano difícil, né, do ano 701 antes de Cristo, todos cercados, sitiados pelo poderoso, malvado rei Ezequias e, claro, todo o seu exército. E assim o Senhor operou maravilhas de tal maneira que o povo de Israel conseguiu sair, né, do confinamento, daquela quarentena, e assim cada um cumprir o seu papel enquanto servo de Deus e como cidadão, tendo uma participação relevante na sociedade. Que o mesmo possa acontecer conosco, enquanto Igreja Presbiteriana da SEAB, com a cidade de Itaperuna, o estado do Rio, Brasil, e assim em todo o mundo. Só lhe deu glória, tudo para a glória de Deus. E dentro desse propósito, o hino 368, né, será tocado e entoado, e diz assim, conforme o inário Novo Cântico, porque há irmãos de outras denominações nos acompanhando, mas no inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil diz: Deus os guarde, né, pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado, Deus os guarde pelo seu poder. Amém e amém.
Nós falamos que a página virou, que estamos numa situação única, né, da história recente. Ainda assim, né, não podemos, né, perder a fé em Deus, porque Ele irá trazer a sua mão, né, na hora certa, né, para dar fim a esse momento e sobretudo essa ameaça, né, do novo Covid-19. Então nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Só Ele pode, de fato, tornar isso possível. Então nós vamos orar ao Senhor. Queria agradecer. Não tenho aqui em mãos ainda o acesso àqueles que estão nos acompanhando aí pelo Face e também, né, pelo YouTube, mas queremos agradecer porque percebemos depois que inúmeros irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, da cidade, outras denominações, também os irmãos estão divulgando e compartilhando, e aí tem pessoas, né, de outros estados, né, da federação que também estão nos acompanhando. Então a todos o nosso carinho e a nossa oração. Nós ainda não temos conhecimento a respeito do posicionamento das autoridades, do prefeito aqui da cidade, ou do secretário ou da secretária, né, de saúde, quanto a essa questão, né, do confinamento. Qualquer informação, por instrumentalidade das redes sociais, estaremos informando se iremos retomar logo na primeira semana agora de maio ou não as nossas atividades. Enquanto isso, um oficial da igreja, aos domingos, ele vem até aqui e permanece aqui na igreja para acolher os irmãos e aqueles desejosos, né, de exercer a graça da contribuição. E até porque as despesas fixas continuam a despeito, né, da quarentena. E conforme já foi divulgado aí no vídeo, a respeito, a igreja está facultando também o depósito, né, online ou também na conta, né, da igreja no próprio banco. Mas domingo, de 9 horas às 10h30, nós temos aqui um presbítero, um diácono, para ajudar os irmãos, né, nesse sentido. Nós vamos então, nesse momento, orar. Soberano Deus, mais do que nunca, estamos absolutamente persuadidos de que o Senhor é o nosso único refúgio e fortaleza, socorro bem presente, ó Deus, nas tribulações. Nós temos consciência, sim, desse momento, até porque todos nós estamos vivenciando isso com os nossos filhos, com os filhos, né, dos nossos filhos e os filhos, né, dos filhos de nossos filhos. Momentos, né, difíceis, ó Deus, para todos nós. E muito mais para aqueles, né, que estão com os seus entes queridos, ó Deus, internados. E muitos, ó Deus, num momento triste, porque perderam um ente querido, um conhecido. Então tem compaixão, tem misericórdia. Queremos orar também, interceder por aqueles que estão na linha de frente. Todos aqueles que trabalham, ó Deus, em UPAs, hospitais, clínicas, e especialmente aqueles que estão trabalhando com pacientes que foram contaminados, ó Deus, com coronavírus. Então tem misericórdia e operando a cura em todos esses, ó Deus, que estão na UTI, que estão internados. Fica, pois, conosco, ó Deus, revigorando as nossas forças, aumentando a nossa fé e ordenando aos teus anjos, ó Deus, para acampar ao redor de cada um de nós. É a oração que nós fazemos, por nós, não por nós mesmos, mas no nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador
mediador e Senhor. Amém e amém. Obrigado.